paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes. Meu nome é Carolina Moreira, esposa, mãe e serva do Senhor Jesus. Preocupada com os acontecimentos finais, criei esse canal que é algo muito trabalhoso, para que nós juntos possamos aprender verdades bíblicas não faladas e informações importantes, pois é iminente a volta de Jesus. Por isso, deixe seu like e compartilhe para mantermos o canal. Juntos, nós vamos estudar e combater também tantas informações falsas e inverdades. Vamos caminhar juntos, meus irmãos, e firmes, pois nos resta pouco tempo nessa terra. Vamos nos santificar e nos despertar. No vídeo de hoje, meus irmãos, eu vou falar sobre os Therians, principalmente adolescentes que se identificam como animais. Muitas pessoas acham um absurdo, uma loucura, riem, debocham, mas isso é um assunto de extrema importância, pois diz respeito a questões espirituais. Na antiga Mesopotâmia, sacerdotes subiam aos zigurates. O que eram os zigurates? Eram templos em formas de torre. Eles realizavam rituais de sacrifício e oferenda aos deuses, utilizando máscaras ou vestimentas específicas para assumir uma identidade divina ou apotropaica, que significa de proteção. Acreditava-se que o uso de máscaras permitia a sacerdotes representarem entidades divinas, incorporando divindade ou seres espirituais. Esses sacerdotes agiam como mediadores entre o plano terreno e o divino, e a máscara ajudavam na transição de identidade humana para uma forma mais próxima do sagrado. A subida desses homens, onde era considerado a morada dos deuses, o Zegurat, simbolizava o encontro com a divindade. Então, meus irmãos, como eu disse, muitos vão achar balela, muitos vão debochar, como no tempo de Noé, ao qual ele construía a arca. Deus havia falado com ele, mas ninguém acreditava. E hoje, muitas pessoas vão debochar da gente, vão desacreditar das nossas crenças, vamos nos julgar como palhaços, vão rir da nossa cara, debochar, mas é a realidade. Eu me lembro do filme Máscara, não sei se os irmãos vão lembrar. Era um homem e para ele fazer algumas coisas, ele colocava a máscara e ele se transfigurava, ele se transformava quando ele colocava aquela máscara. É um filme muito engraçado, muito divertido, mas quando ele colocava a máscara, irmãos, ele ficava totalmente incorporado. Então, cuidado, meus irmãos. Não é só Hollywood, não é só os filmes que eles próprios avisam a gente, né? Eles próprios mostram o que acontece de uma forma engraçada, como se eles estivessem rindo e debochando da nossa cara e nos chamando de bobos. Mas os que têm percepção espiritual das coisas vão estar ligados. Muito cuidado, meus irmãos, com seus filhos. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, um filho de 5 anos e um filho de 10 anos. E hoje, Satanás está disfarçado nos prazeres e diversões modernas. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Aqui mesmo no YouTube há muitos relatos de crianças vendo coisas. Eu já comprei brinquedo para os meus filhos que perturbavam eles. Eu peguei esses brinquedos, lancei ao fogo, expliquei para os meus filhos
Ensinei eles desde cedo, desde pequenininhos, mesmo minha família, familiares, né, me criticando, achando que eu sou louca. Eu preferi ser fiel ao Deus que eu sirvo. E eu peguei todos esses brinquedos e lancei ao fogo. Nem doar, meus irmãos. Vocês podem doar essas coisas que não fazem bem para vocês, coisas amaldiçoadas que estão na casa de vocês, porque o que a gente não quer para a gente também não pode desejar às outras pessoas. Então, esse filme é um exemplo bem claro disso que acontece, que não é só nas telas, é uma realidade no mundo espiritual. Então, portanto, vamos vigiar, meus irmãos. No caso dos Therions, essa palavra Therion ou Therion, ela vem do grego, que significa animal selvagem. Muitos veem como somente problemas psicológicos. Outros criticam, dizem que é falta de vergonha na cara, falta do que fazer, uma modinha que se espalhou pela internet. Mas chegamos em um ponto que Satanás está degradando a humanidade. E se os irmãos perceberem, principalmente os jovens, os que são mais fracos, são os jovens da famosa geração Z, jovens Nutella. Cada vez mais as pessoas vêm tendo menos conhecimento bíblico, vêm desacreditando mais de Deus, dos poderes de Deus, menos vem se falando verdadeiramente de coisas bíblicas, só teologias da prosperidade, coaches em igreja. E isso, meus irmãos, está defasando o evangelho, está tirando o conhecimento que nós podemos passar às pessoas, aos jovens, aos filhos, aos netos. Então, em nome de Jesus, vamos voltar às verdades bíblicas, às coisas que têm que ser ditas, as coisas que têm que ser despertadas nas pessoas para que elas possam acordar do mal que está vindo sobre ela, porque pouco tempo nos resta nessa terra, meus irmãos. Jesus está voltando e daqui para frente as coisas vão piorar. Reportagens mesmo mostram que esses jovens, eles sentem de forma profunda, espiritual e psicológica que sua identidade é animal e não humana. Como pode, meus irmãos, isso? Isso não é apenas psicológico. Está na cara que é uma questão espiritual, porque nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Diferente de ser uma brincadeira, eles acreditam carregar um espírito ou uma essência de um animal, como lobos, gatos, cachorros e etc. É uma infinidade de animais que eles inventam. É triste demais, mas o Espírito Santo está se retirando da terra, como era no tempo antes de Jesus vir, pois o Espírito Santo habitou na terra a partir de Pentecostes, como todos sabem. Mas agora, para o homem do pecado aparecer e o Espírito dele estar na terra, o anticristo, irmãos, tem que haver a retirada do Espírito Santo. Por isso que nós temos que se consagrar e sermos selados por Deus, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus está sendo retirado da terra e ele vai ficar somente em nós, que somos templos do Deus vivo. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, o momento de santificar e de consagrar é agora, irmãos, porque agora a coisa está ficando mais séria que nunca. Então, o espírito do abominável está entrando sobre a terra. Os pais estão comprando máscaras para essas crianças, a qual essas crianças querem, máscaras que estão na moda,
máscaras de Halloween, tudo quanto é tipo de máscara, até de super-heróis, irmãos. Nós temos que vigiar. Tudo a gente tem que ter base bíblica, ver da onde que veio aquele personagem de desenho. É sério, irmãos, porque com essas máscaras as crianças estão sendo incorporadas pelo espírito do anticristo, o espírito de bestas feras, porque o anticristo é uma besta. Como na Mesopotâmia, quando eles colocavam as máscaras, eles perdiam a sua identidade natural e assumiam uma identidade de Satanás, identidade maligna. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 6, vamos lá, vamos ler, irmãos. Apocalipse 6, no quarto selo. Envie esses estudos, irmãos, para pais, para adolescentes. Mesmo que essas pessoas não acreditem, a nossa parte em avisar a gente fez. Então elas não serão enganadas. A verdade bíblica está aqui, ó. Vamos aproveitar enquanto nós temos a palavra de Deus e vamos ler, vamos meditar. Não vamos deixar que Satanás e as coisas desse mundo venham nos sufocar e nos enganar. Vamos ser despertos, meus irmãos. Então, Apocalipse 6, 7 diz assim: Depois o Cordeiro quebrou o quarto selo, e ouvi o quarto ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Esses receberam poder sobre a quarta parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Eles vão ter mente, vão pensar como animais, eles acham que são animais, e como eles estão sendo incorporados, eles vão ficar agressivos. É muito sério isso. É muito sério, não é brincadeira. As pessoas debocham, mas não é brincadeira. O mundo dos mortos o seguia. Esses receberam poder sobre a quarta parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Na minha versão fala animais selvagens. Nas outras versões mais originais, eles falam de feras da terra. Essas feras da terra, meus irmãos, elas não são animais. É esse povo, pois está alimentando um número muito grande de seguidores e eles vão ficar agressivos como uma besta. Continuando aqui o nosso estudo, eu vou pedir aos irmãos também para a gente conferir lá Efésios 2, 2. Então, continuando o nosso estudo, irmãos, é Efésios 2, 2. Olha o que a Bíblia nos fala. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Está falando das pessoas que andam conforme este mundo. Conforme as modas desse mundo, né? Principalmente os adolescentes acham engraçado, acham bonito, acham diferente. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos das desobediência. Então a Bíblia é bem clara, meus irmãos. Um espírito está operando nos filhos da desobediência. Não tem como contestar essa verdade, por isso que muitos começam a rir, né?
Ah, é falta de vergonha na cara. Ah, quer aparecer. Seu filho está fazendo isso para chamar a atenção do pai, da mãe, é rebelde. Sim, tem várias causas isso. Às vezes a pessoa passou por situações, né, que deixou o psicológico dela abalado. Nisso tudo vem questões espirituais também, que a pessoa não quer mais nada com Deus, né? Então o espírito da desobediência vai operar nela. Então, vamos continuar o nosso estudo. Nós já vimos aqui que o espírito da desobediência vai operar, né? As pessoas vão fazer coisas que as outras não vão entender. Por quê? Porque elas não querem mais obedecer ao Criador. Meus irmãos, se não puderem abrir a sua Bíblia agora, anotem, né? Vão conferir na Bíblia, vamos ler os contextos, tudo certinho. Então, 2 Pedro 2,12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então a própria palavra de Deus está dizendo, né, meus irmãos, não tem nem o que interpretar aqui. A Bíblia está falando por si só. O versículo está falando por si só. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Vamos lá agora para 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, meus irmãos, muito conhecido. 2 Timóteo 3, irmãos, ele fala da extrema corrupção nos últimos dias, que é o que a gente está vivendo, né? Então, como é um capítulo curtinho, eu vou ler tudo para os irmãos. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. E aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, olha aqui o que a palavra de Deus fala. O que que os jovens estão hoje? Desobedientes a pais e mães, ingratos, né? E sem afeto natural. As pessoas não têm afeto natural. Elas não amam o próximo e nem elas mesmas. Elas querem somente os prazeres da carne, mesmo que venham as consequências, mesmo que morram fisicamente, elas já não estão nem aí, porque elas não têm mais afeto natural. Vamos lá também em Romanos 1:23. Romanos 1:23. Romanos 1:23. Eu tô vendo aqui, meus irmãos, eu vou até me estender ao 32, que a palavra de Deus é maravilhosa, né? Então vamos ler ela juntos. Se você não puder,
ouça, reflita. Se tiver em outro lugar, quando chegar em casa, confere, ore a Deus. Mas vamos estudar juntos, irmãos. Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, como contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, meus irmãos, nessa passagem Deus fala de vários pecados que as pessoas vêm praticando porque elas não têm mais temor a Deus, porque o Espírito Santo de Deus já não habita mais nelas. Então, aqui ó, no finalzinho, é até dito, né? Não somente as fazem, que as pessoas fazem, mas também consente aos que fazem. Você que ama seu filho tem algum tipo de problema, ou algum parente, qualquer pessoa, continue amando essa pessoa. Mas amar não é consentir com o que ela faz. Então, continue falando para ela com amor, né? Com carinho, no momento certo, tentando explicar o erro, tentando abrir os olhos dessa pessoa, né? Mas o que me choca é aqui, o foco é no 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nós somos, irmãos, imagem e semelhança do Senhor. Imam quer dizer mãe, cuidado. Gen quer dizer genes. O gen, nosso gen é do Senhor. Por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus. E querem mudar isso. Nós não somos imagem e semelhança de coisas, de animais. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Satanás quer nos envergonhar. Eu estava lendo, pesquisando mais, né, sobre os Therians, e vendo muitos adolescentes, meus irmãos, muitos adolescentes se identificam como animais.
E tem um que eu me esqueci no momento, qual animal no comentário do vídeo, né? O amigo dele se identificava, mas ele falou assim que o adolescente, né? O amigo que se identificava com o animal, que eu não me lembro qual no momento, ele vivia de migalhas, ele comia só migalhas. Olha que situação, né? Que Satanás coloca o ser humano. Situação lastimável. É para envergonhar a pessoa, para humilhar a pessoa, né? Só Deus para ter misericórdia. Vamos lá também em Ezequiel 8:7, para a gente finalizar esse vídeo. Ezequiel 8:7. Ezequiel 8 fala das abominações no santuário, né? O versículo 7. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra, e vê as malignas abominações que eles fazem. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje? O templo hoje somos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus que está sendo profanado. O templo do Espírito Santo de Deus, nessa passagem de Ezequiel, conta que naquela época o templo de Deus estava sendo profanado e hoje, atualmente, é a mesma coisa. A única diferença é que o templo somos nós. Nós estamos sendo profanados. Então vamos orar e vigiar, meus irmãos. Eu oro, meu Deus, para que nossas crianças, adolescentes, até mesmo adultos, Senhor, não sejam profanados. Desperta essas pessoas, ó Deus, enquanto é tempo. Desperta a família, mães, pais, para vigiarem, olharem o que os seus filhos estão fazendo e aprendendo na internet, Pai. Protege as nossas crianças, em nome de Jesus. O vídeo de hoje foi esse, meus irmãos. Ficam todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém.